o Supremo deu autorização e o pessoal já saiu negociando vacina para tudo quanto é lado. Hoje a Prefeitura aqui de São Paulo anunciou que também vai negociar por fora a aquisição de novas doses. É isso, Bruna Barbosa. Seja bem-vinda aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Lana, Cláudio. Bem-vinda de volta, né? A todos que estão aqui, muito obrigada. Sempre bom estar aqui no Bastidores. Bom, é isso. A Câmara de São Paulo, a Câmara dos Vereadores de São Paulo, surfa na mesma onda do Supremo. Então, o Supremo, por unanimidade, na semana passada, deu aval para que municípios e estados negociassem com laboratórios a venda de vacinas em caso de falta de doses. O que a gente sabe é a realidade do país, infelizmente. Faltam doses não só em São Paulo, mas como em vários outros estados. E ontem à noite autorizou a Prefeitura da capital paulista a negociar com laboratórios. Sobre isso, o secretário da Saúde, Edson Aparecido, deu a seguinte declaração na coletiva de imprensa. Obviamente, nós precisamos aguardar a aprovação e a liberação de novas vacinas, de novos laboratórios que estão em análise pela Anvisa. As atuais, Coronavac e Oxford, são distribuídas pelo Butantan e pela Fiocruz. E agora a autorização que a Câmara deu ao município. Com essas duas autorizações e com a ampliação, né, da possibilidade de novos laboratórios e novas vacinas, o município, então, a Secretaria Municipal já foi autorizada pelo prefeito Bruno Covas de iniciarmos, então, negociações com esses laboratórios que eventualmente tiverem as suas vacinas aprovadas pela Anvisa. Apesar do secretário falar tudo no deve, fontes da prefeitura me confirmaram que a negociação com a Pfizer já está em andamento. E por que a gente só fala da Pfizer? Porque tanto o Supremo quanto a Câmara de São Paulo só dão autorização para que os estados e municípios fechem com laboratórios que já têm autorização definitiva. No Brasil, somente a Pfizer tem autorização definitiva, uso definitivo para a vacina. O secretário cita a Coronavac e a vacina de Oxford. Oxford já solicitou à Anvisa esse registro definitivo, ainda não tem resposta. A Coronavac nem solicitou ainda, então não tem como ter negociação da prefeitura com Oxford e com Coronavac, porque não há o registro, mas com a Pfizer tem. Essa negociação já começou, fontes disseram que o prefeito Bruno Covas tem entrado em contato, o secretário da Saúde, Edson Aparecido, também com representantes da Pfizer para descobrir como é que isso ficaria na prática. Isso, Lana, Cris, Cláudio, é diferente daqueles 100 milhões de doses que falamos para o Brasil, que a Pfizer disse, bom, se o governo federal, o Ministério da Saúde, firmar contrato comigo, dou 100 milhões de doses para o Brasil. Legal, bacana, São Paulo entra nessa, porque a gente fala de um anúncio para o Ministério da Saúde, mas esse acordo da Prefeitura com a Pfizer é separado. A gente fala de doses que seriam exclusivas para a capital paulista. E aí entram muitos outros pontos. Primeiro, financeiro. A Prefeitura de São Paulo vai ter que tirar dinheiro, verba. Como vai pagar essas doses da Pfizer? A gente fala numa vacina com custo médio de $20, né, por dose, um custo mais alto do que Coronavac e Pfizer e Oxford. Então, a Prefeitura de São Paulo precisa saber de onde tirar dinheiro. E tem também a questão do termo de responsabilidade, uma discussão que deve continuar no Congresso. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que não quer que o Brasil fique responsável, né, por possíveis efeitos colaterais da vacina da Pfizer. E aí, se a Prefeitura de São Paulo fechar o contrato, deverá se responsabilizar com possíveis efeitos que aconteçam. Isso não é um problema dentro da Prefeitura, essa questão específica dos efeitos colaterais, mas falta a questão do dinheiro, da verba. Como que a prefeitura vai fazer para pagar? Fora a fila, né, gente? Que vai ter que entrar numa fila que o prefeito Bruno Covas está nela e vários outros prefeitos. O Ministério da Saúde paga. Como sempre. Essas 100 milhões de doses devem vir mesmo, né, Cláudio? Assim, e quando os prefeitos e governadores vamos comprar vacina diretamente, primeiro é difícil encontrar vacina para comprar, mas se comprar, é só pedir o dinheiro, como sempre acontece, como aconteceu com o Butantan, como aconteceu com a Fiocruz, vai lá no governo federal e pega o dinheiro. É assim que funciona, inclusive no Sistema Único de Saúde, para qualquer coisa, inclusive para a compra de vacinas.
O Onyx Lorenzoni, obrigado, viu, Bruna? Valeu, Bruna. gente. O Onyx Lorenzoni, ele concedeu uma entrevista mais cedo aqui à Rádio Bandeirantes, sinalizou que o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, pode mesmo vetar a isenção de responsabilidade do fabricante por eventuais efeitos colaterais de vacinas. Ele falou ao José Luiz da Atena nessa primeira entrevista, depois que ele assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, e destacou essa questão que é muito importante porque se transformou no entrave para a compra do imunizante da Pfizer, que fala em fornecer 100 milhões de doses aqui ao Brasil. O projeto foi aprovado no Senado e que seguiu para a Câmara, abre caminho para aquisição nas condições impostas pelo laboratório americano. No entanto, advertindo que ainda não conversou com o presidente sobre o assunto, Onyx Lorenzoni ressaltou que a exigência deve ser vista com cautela. A Pfizer tem todo o direito, eu tenho muito respeito pela Pfizer. Agora, uma nova tecnologia que exige que a empresa faça contratos aonde está claramente expresso que ela está eximida de qualquer responsabilidade, não precisa ser aluno de direito para entender que alguma coisa é errada. Se tu confia na tua tecnologia, se tu acha que a tua tecnologia é segura, por que tu está pedindo que o país assuma as responsabilidades civis em vistas da vida humana e não o laboratório? A Pfizer argumenta que na América Latina só Brasil, Argentina e Venezuela ainda não concordaram com a cláusula de responsabilidade. O ministro Onyx Lorenzoni lembra, por outro lado, que outros fornecedores dispensaram exigências semelhantes e comparou a situação com a de um acidente de trânsito. Nenhum fornecedor pede para o Brasil assinar esse termo de, vamos dizer assim, de não responsabilização do produtor, entendeu? Todos eles confiam no seu produto e sabem que o seu produto não vai causar malefícios às pessoas. Porque a gente também tem que ter claro que essa vacina foi a mais rápida desenvolvida na história da humanidade. Temos avanços tecnológicos? Sim, que bom, palmas. Agora, não dá para, em nome da emergência, um país arcar com uma responsabilidade que, na verdade, tinha que ser daquele que produziu o produto. Seria parecido do cara vender um carro e, bom, eu vendo meus carros no teu país. Agora, se meu freio quebrar e a pessoa der de cara no poste, quem paga a indenização é tu, governo, não sou eu, fabricante. Ninguém ia aceitar isso. Também em entrevista ao José Luiz da Atena, aqui na Rádio Bandeirantes, o presidente da Anvisa afirmou que a vacina da Pfizer é segura. O Antônio Barra Torres disse confiar na avaliação dos técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que deram registro definitivo para o uso aqui no Brasil. Sim, ela é uma vacina segura. Falando da minha seara, que é a área técnica aqui da Anvisa, quando o doutor Gustavo Mendes, que é o gerente-geral de medicamentos, e toda a sua equipe de 18 ou mais profissionais de alta qualificação acadêmica atestam a qualidade, segurança e eficácia daquela vacina, eu tenho a minha confiança nela. O presidente da Anvisa observou ainda que é importante superar logo as dificuldades jurídicas para o país ter acesso ao maior número possível de vacinas. O Brasil, com seus mais de 215 milhões de habitantes, ele vai precisar de um mosaico vacinal, não tem dúvida disso, nenhuma dúvida. Nós vamos precisar de todas as vacinas que tiverem o atesto de qualidade, segurança e eficácia feito por nós. A Pfizer que já anunciou que vai testar uma terceira dose da vacina do laboratório contra variantes do coronavírus, e aí está na prateleira para a gente negociar e adquirir ou não, dependendo do que vier pela frente. Esse o que projeto o que a gente assiste, né, é assim, é o governo mudando o discurso, né, porque afinal de contas o que o presidente da República tem dito, e não é de agora, é que sempre foi assim, né, olha, se a Anvisa aprovar a vacina, qualquer vacina, o governo brasileiro vai comprar essa vacina. Estamos falando de uma vacina que é uma das mais elogiadas no planeta, das mais utilizadas no planeta, né, que é a vacina da Pfizer, com alta eficácia e aprovada pela Anvisa. Enfim, não vamos nem discutir aqui os pormenores técnicos. Aprovada assim, e reprovada, né? Aprovada em emergencial definitivo. E definitivo, né? É em definitivo, né? Não é uma coisa para uso emergencial, como é o caso como são os casos da Coronavac e da AstraZeneca. Não, na Pfizer é a aprovação definitiva. Então, quando o presidente vem com essa conversa, é uma conversa mole, só para manter a coerência de ser contrário à alteração, a essa exigência da empresa, o presidente não pode se comportar, não pode fazer isso, né? Porque, afinal de contas, se o Congresso Nacional toma uma decisão nesse sentido, no sentido de autorizar o governo a formalizar o contrato com a Pfizer, apesar dessa exigência,
Isso simplesmente isenta até o próprio presidente que sanciona a lei de qualquer responsabilidade. Ele não tem o que temer com relação a isso pessoalmente, né? E do ponto de vista da rebordosa, né? Ninguém vai virar jacaré depois de tomar essa vacina, né? Ninguém vai virar crocodilo, ninguém vai virar... Enfim, é uma vacina que até agora, aplicada, não há registro significativo de efeitos colaterais ou de danos que tenha causado a pessoas que foram vacinadas com esse produto da Pfizer. É incompreensível essa atitude do presidente. É coisa de cabeça dura, né? Cabeça dura. A gente, hoje que temos 1 ano, né, da vacina, enfim, do coronavírus no Brasil, fez 1 ano hoje do primeiro caso que apareceu aqui entre nós. De lá para cá, a gente tem visto uma série de comportamentos repetidos, né, dos políticos. Os governantes estaduais, municipais, federais, e também os membros do parlamento continuam fazendo política em cima da pandemia, cada um querendo tirar uma casquinha, né? É o governador que faz essa tucanagem em cima da expressão toque de recolher. É o presidente que continua errando nesse seu posicionamento, insistindo no erro. Enfim, é a Câmara dos Deputados fazendo demagogia o tempo todo. E a gente observa, e ainda bem, que o único setor que mandou bem, né, que na verdade cresceu, que evoluiu e hoje está especializado nisso, né, no acolhimento e tratamento de doentes de Covid-19, é exatamente a classe médica, é o pessoal da área de saúde. Esse pessoal que no início da pandemia não sabia direito como lidar com o problema, hoje é absolutamente senhor de si, da situação, e portanto, hoje, atualmente, os doentes de Covid têm chances muito mais expressivas de enfrentar com êxito essa doença do que no início da pandemia. Então, só esse setor aí, e ainda bem que isso aconteceu, né, evoluiu na pandemia, nesse primeiro ano de pandemia, né? Já a classe política só andou para trás. Esse projeto que passou pelo Senado Federal, de autoria do presidente Rodrigo Pacheco, e que agora está na Câmara, é uma iniciativa dentre várias que estão tentando facilitar a compra de vacinas. Porque, de novo, apesar do Brasil ser bom em logística, porque já tem know-how sobre como vacinar e como vacinar muita gente, faltam doses. Realmente faltam doses. A gente já tinha contratado o Oxford e Coronavac e as duas tiveram atraso na entrega do IFA. E mesmo que a gente feche novos contratos, a possibilidade de atraso é real. Está acontecendo em vários países, com vários fornecedores diferentes, porque a demanda é muito grande e é assim que funciona na prática. O que a gente precisa é negociar mais com mais laboratórios para que mais doses sejam compradas o quanto antes, para que a gente possa aumentar o nosso leque de fornecedores. Infelizmente, o Brasil só vacinou menos de 3% da sua população até agora. Apesar da gente avançar rápido quando as doses chegam, a gente teve que parar a campanha por falta de doses. E a Pfizer, lembrando, com relação às vacinas que a gente está aplicando no Brasil, tem uma eficácia maior. Ela foi a primeira vacina registrada e tem mais de 90% de eficácia global. Então, é uma vacina que, se a Anvisa disse que ela é segura, a gente pode confiar. Se a Anvisa diz que ela é eficaz, a gente pode confiar. E eu não entendo o presidente Jair Bolsonaro dizer que vai vetar um projeto para facilitar a compra da Pfizer, porque é isso que está tramitando no Congresso Nacional. Deputados e senadores estão decidindo se outros entes federativos, se os governadores, se os prefeitos podem dizer, não, tudo bem, eu assumo a responsabilidade por eventuais efeitos colaterais, porque ele já bateu o pezinho dele e disse, eu não vou assumir essa cláusula. Só que 52 países estão vacinando com a Pfizer. E a Anvisa disse que a Pfizer é segura e eficaz. E nós queremos vacina. Nós precisamos de vacina. Hoje, de novo, vou repetir, é o momento mais grave da pandemia no Brasil. Não é uma questão de qual vacina. É muita vacina. Por favor, acelerem a nossa campanha de vacinação, porque por dia mais de 1.000 pessoas estão morrendo. É disso que se trata. Se a gente não vacinar, não vai parar a pandemia. E as pessoas estão perdendo a vida para essa doença e a compra de vacinas não avança. Então, o Congresso Nacional tem essa iniciativa. O Supremo Tribunal Federal também autorizou estados e municípios a fazerem compras diretas para acelerar o processo. Tudo, tanto no caso do Supremo Tribunal Federal, no caso da medida provisória que está no Congresso, esse projeto que sai do Senado e vai para a Câmara, tudo é para o SUS.
E isso ficou claro, ainda bem, na cabeça dos políticos, dos ministros. Todas as doses que forem adquiridas agora têm que ir para o SUS. Até empresas podem ser autorizadas por esse projeto que foi aprovado ontem no Senado a comprar. Elas podem comprar doses. Mas vai para o SUS. Vai para o SUS. Porque enquanto a gente não proteger o grupo prioritário, não vai ter impacto, não vai ter efeito, não vai começar a parar a morte, não vai desacelerar a pandemia. Tem que proteger 77 milhões de pessoas que são um grupo prioritário. Precisa de 154 milhões de doses para fazer isso. Então, e tomara que essas doses... Gente, ter registro de uma vacina, que é um negócio que a gente achava que era o mais difícil. Tem o registro da vacina da Pfizer e não tem vacina da Pfizer. Hoje surgiram 2 alertas importantes e que chamaram a atenção, tanto do governo de Santa Catarina quanto do governo do Rio Grande do Sul, alertando para a proximidade de um colapso no sistema público de saúde dos 2 estados. Em Curitiba também há relatos de problemas com internação, inclusive de pacientes em ambulância na capital do Paraná. Claro que a gente continua monitorando essa triste realidade que a gente vive por aqui, Cláudio.